Uma coisa importante que a gente precisa ver, bem como o pastor Lipão falou, Jesus pressupõe o jejum, que é a tríade. A gente já falou isso aqui em Outros na Mesa, que tem a tríade da espiritualidade judaica. Oração, jejum e caridade. São esses três temas que Jesus está lidando ali no Sermão do Monte. E uma questão que todas elas têm em comum é, Jesus no Sermão do Monte está lidando com uma espiritualidade circense, que é essa espiritualidade que gosta de mostrar para os outros performance, a espiritualidade da performance, circense, ela quer ser vista, ela quer ser aplaudida. Então, é os que oram nas esquinas para serem vistos pelos homens. Os que dão esmolas pelos para que serem vistos. os dão esmolas, os que fazem jejuns e querem que as pessoas vejam que ela está fazendo jejum. Então, Jesus está o quê? Lidando com uma espiritualidade que quer o quê? Convencer os outros de que ele é uma pessoa espiritual, que é uma prática, e era uma prática dos fariseus. E é interessante que você para pensar, tá, mas a Bíblia pede o jejum? Bem, a Bíblia fala do jejum, recomenda o jejum uma única vez ao ano, no dia da expiação. Então nós temos na lei, na Torá, uma única recomendação para jejum, que é no dia da expiação. Só que a gente vai vendo ao longo da Bíblia que a gente vai tendo outros jejuns, além do o jejum com letra maiúscula, por assim dizer. Só que no período intertestamentário, que é aquele período de 400 anos, é que surge o judaísmo, que surge a religião, que é a religião do tempo de Jesus. E nessa religião, eles faziam 2 jejuns por semana. Então percebam que o jejum foi transformado no período interbíblico como uma espécie de ferramenta de troca, como uma espécie de exibicionismo, e é contra isso que Jesus está lidando no Sermão do Monte. Uma religião exibicionista, uma religião que vai além daquilo que Deus pede. E se a gente para pensar, no próprio Antigo Testamento, e a gente vai tocar nesse assunto com mais detalhes depois, eu imagino, mas no próprio Antigo Testamento, chega uma hora que Deus fala, ei galera, cansei das festas de vocês, cansei dos sacrifícios de vocês, inclusive o jejum que eu quero não é esse. E a gente depois fala um pouquinho mais de Isaías 58, mas só para a gente entender que não há uma regulamentação clara do jejum na Bíblia. Apesar de Jesus ele dar uma indicativa, quando lá os discípulos dele não conseguem expulsar o demônio de um rapaz, Jesus dá a indicativa de que, olha, existem certa casta de demônios que só saem com muito jejum e oração. Em outras palavras, Jesus joga bomba e sai correndo. Então, ele não explica, ele só fala e pronto. Posso jogar uma outra bomba aqui? Pode. Gente, isso aqui agora, isso aqui é crítica literária, é talvez um pouquinho alta teologia para esse horário da, né? Talvez para o horário do meio-dia. O horário do meio-dia. Talvez vocês não estejam prontos para essa conversa, mas vocês sabiam que na maioria dos manuscritos... Não o público, hein? Não. O público é... eu tô ligado que tem uma galera ali boa. Não, mas é que na maioria dos manuscritos mais antigos da Bíblia não consta essa passagem. Uau. Assim como a parte final da oração do Pai Nosso, né? Que eu gosto muito, por sinal, né? Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Isso consta na nossa Bíblia, mas nos manuscritos mais antigos, esse trecho e vários outros, querido web espectador, você pode, inclusive, na sua Bíblia mesmo, vai lá em João 8. Você vai perceber que o último versículo do capítulo 7 e o capítulo 8 de João, eles vão estar entre conchetes, que é a história de Jesus com a mulher samaritana. Então, é uma história maravilhosa e tal, que está na nossa Bíblia, só que esse ele trecho... vai para o monte orar e depois no outro dia volta para o templo de novo? A ligação do 7 para o 8? Não, acho que é a do poço, né? Acho que é a história do poço lá. É o João capítulo 8. Que João capítulo 8 é a mulher A do poço é João capítulo 4. João capítulo 4, isso. A 8 é a mulher adúltera. A mulher adúltera, isso mesmo. Vamos abrir aqui, vamos fazer um exercício de crítica textual aqui agora, tá? Mas gostei disso. Deixa eu ver se... Ih, rapaz, na minha NVI aqui não tem. É a mulher pega em adultério, não é? 7,53. Quer ver, ó? 7,53. E cada um foi para a sua casa. Isso. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente, subiu no templo, onde todo o povo... Do 7,53 a 8,11... esse texto não se encontra na maioria dos manuscritos. Aqui na minha NVI não colocaram nenhuma observação, mas nas Bíblias mais antigas vai ter um colchete ali. E tem várias passagens da Bíblia. Tem, ó, 753, só uma observação embaixo. Alguns manuscritos não trazem os versículos 753 ao 8:11. Olha aí, ó. De 753 a 8... significa exatamente? Significa que em manuscritos mais antigos
essa passagem não consta. E se essa passagem não consta, pode indicar que ela não seja uma passagem que Jesus tenha dito, mas foi acrescentado pela igreja posteriormente por conta de alguma tradição. Bíblia, isso é mentira? Isso está errado? Não, gente, se a igreja colocou esse trecho é porque a igreja usava essa tradição. Foi inspirada, né? Então, será que foi? Aí é que é essa discussão, entendeu? Por isso que é um assunto muito sério para esse horário do dia. Mas, Vivi, eu não posso pregar sobre isso, então? Pode. Agora, fazer doutrina em cima disso é que talvez a gente tenha que ter um certo cuidado. Como, por exemplo, essa passagem onde essa caça de demônios não sai com oração e jejum. Então, esse versículo, essa colocação, essa preposição de Jesus não se encontra na maioria dos manuscritos mais antigos. O que pode indicar que talvez Jesus não tenha dito isso. Ok? A Lari está apavoradíssima ali. Tá, não, e a Lari pode representar, como eu falei, é um assunto dele. Não, gente, mas calma. Se a igreja deixou no cânon, é porque Deus permitiu. Mas toda a Bíblia não é infalível, inerrante, inspirada e tudo? Isso, e só que esse processo de inerrância, de infalibilidade, foi construído junto com a igreja. Entende? A igreja recebeu o cânon. E nesse processo de receber o cânon, ela organizou debaixo da bênção de Deus, da inspiração de Deus, entendeu? Então, assim, isso a gente tem que ficar bem claro. E até porque, assim, existe uma variedade de milhares de manuscritos. E isso é maravilhoso, porque o fato de ter uma variedade imensa de manuscritos mostra como isso é autêntico, como as palavras de Jesus são autênticas. Por exemplo, você não tem uma variedade de escritos de Platão, de Sócrates, de Homero. Você não tem nenhum outro escrito antigo da humanidade tem uma variedade de manuscritos e cópias como a Bíblia Sagrada tem. E aí, por ter essa variedade, nós temos algumas diferenças. Quer dizer que é mentira? Quer dizer que está errado? Não. Quer dizer que a igreja preservou tradições, e essas tradições remetem a Quer Jesus. ver, uma coisa mais simples para entender, mais popular. Isso. Vamos supor que temos 8.000 manuscritos. O que se está dizendo aqui é que na maioria desses manuscritos não constam essa passagem, mas em certa porção constam essa passagem. Isso. Certo. E isso não dá a abertura para eu acabar questionando muitas coisas. Isso aqui eu não sei, esse aqui talvez. Então, aí você tem que estudar. Não, Então, porque na crítica literária até você vai independente encontrar disso. essas informações. Sim. Isso. E outra, assim, ó, a oração do Pai Nosso. Eu amo a parte final, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Tá, na maioria dos manuscritos não conta, mas a igreja decidiu preservar, porque em algum manuscrito, entende? Isso estava, em algum manuscrito antigo estava. Só porque os mais antigos não estavam, ok, mas a igreja, e eu confio na tradição da igreja, ela resolveu deixar. E se a igreja deixou, eu creio que Deus permitiu. E a igreja aqui, isso apostolicidade, também é um ponto bem importante. A igreja aqui, nós não estamos referindo à igreja católica apostólica Não, romana. não. Mas a igreja primitiva, a igreja Isso. lá do primeiro século, isso é bem importante. praticava e ensinava esses escritos, enfim, que em grande parte dos manuscritos não estavam inseridos. Sim, E no justamente. caso tinha autoridade para isso, Tinha. né? Para selecionar o que entraria e o que não entraria. O que eu estou dizendo é o seguinte, não podemos fazer doutrina em cima destes textos que não têm uma boa base escriturística, por assim dizer, de manuscritos. Entende? Agora, por exemplo, Jesus aí nessa passagem diz que algumas caças não saem senão com oração e jejum. Bem, se a gente vai entender que jejum é ter uma proximidade de Deus, então uma coisa está ligada à outra. Entende? Porque não contradiz nenhuma outra passagem da Bíblia. Esse texto de João 8 é maravilhoso. Não Se ele não contradiz nenhuma parte da Escritura. Se ele não tivesse aqui, também não faria falta. Entende? Assim como esse texto de Mateus também não faria falta. Porque até estão colocando aqui, gente, eu não estava preparado para essa conversa, isso dá abertura para questionamentos da Bíblia. Eu acho que assim vale um na Jesus? mesa sobre canonicidade, Eu acho que é legal a gente importante. fechar esse assunto. E Então, vai- assim, isso, o que e vai está ter na um- Bíblia... O que está na Bíblia é a Bíblia. Assim, o que eu acho que é importante aqui, depois de levantar essa bola, é a questão que você, ao estudar o texto, e por isso que, inclusive, uma das disciplinas espirituais é o estudo bíblico, Boa. ao estudar o texto, você vai ser confrontado, você vai entender e vai perceber que existem certos trechos da palavra, não é que não são Bíblia, mas só que no período e na forma da sua canonização tiveram menos fundamentação do que vários Boa, outros textos para serem inseridos dentro da canonização. Então, para encerrar esse assunto aqui, um jabazinho. Gente, digita aí, ó, Bíblia Bibotalk no Google. E vai lá, ou põe canonização ou Canon Bibotalk. E nós temos 3 episódios só explicando sobre a origem da Bíblia e vai ficar um pouco mais claro para você. Gente,
tudo que está aqui é palavra de Deus, ok? É. E tem a mesma autoridade, esses? Então, esse aí é o ponto que a gente discute em outro momento, Tá. entende? Então tá, fica aqui no ar. Enquanto isso, faz tudo aí que a Bíblia está falando. Justamente, porque o que a Bíblia manda a gente fazer, não se tem dúvida alguma. E aqui termino, então, citando Hans Walter Wolff, né? O que me assusta na Bíblia não são os textos que eu não compreendo. O que me assusta na Bíblia são os textos que eu compreendo e não consigo levá-los às últimas consequências da minha vida. Então, Exatamente. é isso aí.